Há um milagre do Senhor Jesus Cristo, muito interessante, muito conhecido, chamado a cura da mulher hemorrágica, que tinha um fluxo de sangue, estava padecendo disto e tentava de todo jeito uma solução para o seu mal e não conseguia. Eu tenho, acho que, duas pregações diferentes, inclusive, sobre este mesmo texto. Gosto muito de pregar, não sei nem se já preguei na igreja sobre este texto, explorando muitos aspectos, mas hoje não conta, porque eu vou colocar um ponto só, que é a recusa dele em deixar que a mulher fosse embora sem se identificar. Estamos aqui no Agindo como Jesus, nossa 23ª pregação nesta série, em que nós vamos ver atitudes de Cristo e ações dele, mais mesmo do que doutrina. Marcos 5, 25 a 34 diz assim: é citado também por Lucas. Aliás, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, citam, mas Mateus de uma maneira muito resumida, e Marcos e Lucas fazem uma bela narrativa. Então, estando em Marcos, capítulo 5, 25 em diante, nós lemos assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ele estava indo curar a filhinha de Jairo, de acordo com o texto anterior. Então, enquanto ele se dirigia para a casa de Jairo, aconteceu isto, uma grande multidão ao redor dele. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, ou do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Lá em Lucas diz que ele insistia com a pergunta. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai querido, tantas coisas para aprendermos aqui, mas nos ensina esta lição que queremos enfatizar hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo insistiu que ela se identificasse. Nos ajuda nesta resposta. E gostaríamos de imitá-lo em tudo, inclusive nisto, uma vez aprendendo o que está por trás da lição dele e, com sabedoria do Espírito Santo, aplicar em casos semelhantes nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. É muito dramática a forma como esta história é narrada. Então ela chega por trás de Jesus, muita gente empurrando para lá e para cá, e ela toca na borda da gola dele, da gola do manto dele, e imediatamente ela ficou curada. Jesus sentiu que saiu dele poder, que é uma afirmação muito interessante, que eu não vou explorar. Mas ele sentiu que saiu o poder dele e pergunta quem o tocou.
Ele sabia, tanto que no original é assim: quem é aquela que me tocou? Ele sabia que era uma mulher. Mas ele queria encontrar a pessoa que estava misturada com a multidão, ou melhor dizendo, que a pessoa se identificasse. Ele não quis dizer, você me tocou, como se dissesse, identifique-se. E ela teve medo, muito medo. Os discípulos, por sua vez, estranharam a pergunta, porque tinha muita gente empurrando. Então, como é que ele estranhou que uma havia tocado? Devia ter dezenas, fisicamente tocando, empurrando. Você sabe como é ser empurrado numa multidão, muitas pessoas tocando ao mesmo tempo. E tu diz que uma pessoa te tocou? Mas ele insiste. E finalmente ela não apenas se identifica, mas ela vai além, contando a história toda, tudo o que aconteceu. E somente depois disso é que ele a libera. Pode ir, está curada. Porque Jesus fez tanta questão que ela se identificasse. De acordo com o procedimento dele, em outras situações, a maneira como ele gostava de proceder, na sua missão, quando esteve aqui na terra, a resposta é muito clara, salta aos olhos, para que todos vissem o trabalho de Deus na vida daquela mulher. Jesus Cristo gostava que as pessoas notassem o que Deus, através dele, fazia na vida das pessoas. Pouco tempo preguei lá no culto de oração, não é bem preguei, meditei, quando lá em João 9, eu vou ler só, versículos 1 e 2, 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? De quem é a culpa? Por esta cegueira específica. E a resposta dele é muito curiosa. Nem ele pecou, nem seus pais. Então, fica óbvia a próxima pergunta. Então, por que ele nasceu cego? Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Conforme eu expliquei lá, ele não quis dizer, obviamente, que nem o homem, nem os pais dele não tinham pecado nenhum. É óbvio que não. Não é isto. Mas aquela cegueira específica não foi um julgamento específico por causa de algum pecado que o homem tinha cometido, até mesmo antes de nascer, porque ele já nasceu cego, coitado. Mas especialmente os pais dele. Não, não é por isso. E para que é? Para que o que eu vou fazer nele daqui a pouco sirva para manifestar na vida dele Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, se manifeste, ou se manifestem nele as obras de Deus. Jesus, é bom lembrar sempre, veio revelar o Pai. Muitas vezes ele disse isso. Ele veio dar uma aula ao vivo. E mais do que ao vivo, porque ele próprio era Deus. Mas ele, no papel a que ele veio, na primeira vez que ele esteve aqui, havia uma missão específica de revelar o Pai. Vocês não vão ver o Pai fisicamente. Querem conhecer o Deus de Israel? Olhem para mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então você quer saber como é que Deus age? Olhe para mim. O que Deus pensa? Olhe para mim. Como Deus faz? Quem Ele é? O caráter de Deus. Olhe para mim. A misericórdia, atributos de Deus. Vocês querem conhecer vários atributos de Deus? Olhem para mim.
Deus era muito mal compreendido. A lei havia sido deturpada há muito tempo, para não dizer logo do início. Os escribas, fariseus, os mestres, chamados mestres da lei, ensinavam uma lei fria, tendo por trás um Deus que mais se preocupava com 1000 exigências bem detalhadas. Esse era o Deus para eles. Era um ser superior, um ser infinitamente poderoso, que tinha várias exigências e que tinha que cumprir bem direitinho para poder agradá-lo. Essa era a ideia. E era uma injustiça grande isso. Era uma má interpretação de quem Deus era, com toda a misericórdia, o amor dele, e que sempre estava muito mais interessado no coração do que nos atos. Sim, os atos são importantes. Sim, os atos estavam nas preocupações de Deus para o comportamento dos judeus e da raça humana por extensão. Sim, sim. Mas o centro não eram os atos, mas o coração, as intenções. A lei diz isto. Isso não foi só descoberto no Novo Testamento, não. Então, uma parte importante do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui consistiu em corrigir essas distorções sobre a pessoa e a obra de Deus. Então, dentro dessa linha de ação, houve ocasiões em que Jesus fez questão que os benefícios que ele fizera fossem divulgados, como foi esse o caso da mulher hemorrágica. Quem foi? Quem foi? Diga, fale, divulgue, mostre o que Deus fez por você. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre o endemoniado, lá Gerazeno, em que depois de devidamente em paz, tranquilo e bem vestido e tudo, ele quis seguir Jesus. E Jesus não deixou. Comentei isso, inclusive, que era estranho, mas explicamos. Lucas 8:38. Aí o homem quis e Jesus não deixou. Rogou-lhe que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e vá tirar um bom sono. Não. Vai arranjar um emprego. Não. E conta aos teus tudo o que eu fiz por ti. Não. O que Deus fez por ti. Apontando para Deus. Tudo bem que lá em Marcos ele diz: e diga que o Senhor teve compaixão de ti. Esse Senhor, bem que poderia ser aplicado a ele próprio, ou a Deus também, mas Lucas definiu até melhor o que tudo indica estava na mente do Senhor Jesus Cristo, apontar para Deus. E no caso dele, mesmo que ele dizendo o que eu te fiz, claro que ele apontava para Deus, porque ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, no caso dele, até se confundiam as duas pessoas, mas ele fazia questão de apontar para Deus. Os discípulos de João Batista perguntaram se deviam esperar outro e tal. João Batista estava um pouco decepcionado quando estava preso. Aí Mateus 11, capítulo 2, versículo 5, ele responde assim, quando perguntam: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mostre, divulgue que você está vendo, que eu estou fazendo, cumprindo profecias. Ele cita profecias aqui, especificamente, que eu não vou entrar em detalhes, porque não é o caso,
Mas ele diz: estava predito que Deus iria fazer tudo isto. Então ele claramente queria divulgar o que Deus fazia através dele. E não se tratava, obviamente, de uma questão de vaidade pessoal, como um homem, mas de divulgar as obras de Deus. E a aplicação, então, para nós, é evidente. Quando você, na qualidade de discípulo de Cristo, fizer algum benefício para outra pessoa, insista para que ela divulgue. Pastor, está meio esquisito. O senhor está sugerindo aqui que quando eu fizer uma caridade, eu fizer um benefício a alguém, para as pessoas espalharem o que eu tenho feito? Não estou sugerindo isso, porque além de esquisito, seria contrário a uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele recomendou que a nossa mão esquerda não soubesse o que faz a direita. Ou seja, discrição, não é que é proibido alguém saber uma atitude sua benigna para alguém, não. Mas ele quer discrição, só isto. Mas, eu disse, quando você, na qualidade de discípulo de Cristo, ajudar alguém, procure fazer com que a pessoa divulgue. O segredo aqui está na qualificação de como discípulo de Cristo. Então, o que o outro deve divulgar não é o que você fez por ele, mas o que Cristo fez. Do jeito que ele divulgava, ele jogava ênfase no que Deus fez, através dele, que também era Deus, mas ele queria apontar para o Pai. E nós devemos querer apontar para Ele próprio, Jesus Cristo, e para o Pai. Então, se Cristo fez isso por seu intermédio, essa ajuda a alguém, ou essa boa obra, essa boa interferência, isso é detalhe. Talvez melhor que não fosse nem comentado, não seja proibido, mas o melhor é que isso ficasse altamente secundário, fosse até esquecido. Mais ou menos assim. Você deu uma boa ajuda a alguém que lhe pediu, ou que você não pediu, mas você sabe que ela estava precisando, e ajudou a tirá-la de uma dificuldade. A pessoa, com o mínimo de gratidão, vai dizer: muito obrigado, você me ajudou muito, talvez até com lágrimas nos olhos. E você poderia lhe dizer: eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, que você agradeça a Deus, porque foi Ele quem me mandou fazer isto. Segundo, diga para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, se for o caso, para as pessoas que estão sabendo da sua grande dificuldade, diga que um crente em Jesus Cristo lhe ajudou. Aí vai. Deve fazer isso. O seu nome desaparece. Não tem a menor necessidade. Mas o dele brilha. Senhor, eu quero ir contigo, ponto for. Não, vá para casa e diga como Deus teve compaixão de você. Diga o que Deus fez por você. Irmãos, é muito claro o caminho. E o que está aqui, ela poderia ter ido embora, voltando à mulher, caladinha. E ele fez questão que ela se identificasse e contasse o que ele tinha acabado de fazer. Ele barra Deus, mesma coisa. Então, guardadas as proporções, era isso que Cristo gostava de fazer, apontando para o Pai. Se algumas das obras benignas que Deus, Pai, Cristo,
faz com as pessoas, se algumas dessas coisas são feitas por seu intermédio, com seu trabalho, seu dinheiro, sua energia, graças a Deus. Mas isso é detalhe. Não importa. Você, como servo dele, como discípulo dele, entrou em cena para apontar para ele a luz, a glória. Então, fica uma sugestão, talvez meio radical, e eu vou sugerir mais como uma maneira de mexer com você do que para você praticar mesmo, mas eu não acharia muito fora de propósito fazer isso mesmo não. Meu amigo, você está pedindo uma ajuda, meu amigo, meu irmão, sei lá, tem uma condição, eu vou lhe ajudar. Ou dando o telefonema que você quer para o fulano lá, o diretor, que vai abrir uma porta para você, que eu conheço, ou com dinheiro, ou com empréstimo, não interessa, eu vou lhe ajudar. Está pedindo ajuda, eu vou lhe ajudar. Tem uma condição. Eita, tem uma condição, não é assim, ajudar e acabou, você vai dizer só obrigado e acabou. Não. Eu tenho uma condição. Se você aceitar, você vai cumprir. Pois está certo. A condição é, diga que você foi ajudado por um servo de Jesus Cristo. Rapaz, arranjou um emprego, hein? Estou sabendo. Você foi um servo de Cristo, que falou com o dono da firma, que é amigo dele, e arranjou um emprego para mim mesmo. Foi um servo de Cristo. É bonito demais. Rapaz, só que você foi operado e o médico nem cobrou a cirurgia ou a consulta, sei lá o que foi. Quem foi? Foi um servo de Cristo. Pode encher a boca, como se diz na expressão popular, com gosto, e dizer alto e bom som. Do jeito que é mau gosto você dizer, espalhe por aí o que eu fiz, que é péssimo gosto, proporcionalmente é excelente gosto, bom gosto, você ter o nome do Senhor Jesus Cristo o tempo todo na sua boca, quando você estiver fazendo o bem, que aliás, espera-se que você faça isso o dia todo, né? Uma das partes bonitas do Evangelho é dizer que Jesus Cristo andava por aí fazendo o bem, curando as pessoas, aquilo é lindo, fazendo o bem. A missão dele era fazer o bem. A número 1 foi morrer por nós, como já acabei de explicar, inclusive. Fazendo o bem. Eu poderia desenvolver um pouquinho, mas não vou. O efeito contrário, né? Quando o crente age mal. Da maneira como o nome de Cristo é exaltado e glorificado, quando um discípulo dele, Cristo, faz o bem, como fica ruim para o nome de Cristo, quando um discípulo de Cristo faz o mal, erra, prejudica, hostiliza alguém. Como os judeus foram acusados de, por causa dele, o nome de Deus era blasfemado continuamente. Uma tristeza isto. Imagine o estrago ao nome do Pai. Se Jesus de Nazaré tivesse se portado de uma maneira errada, ruim, maligna, com os outros seres humanos. Ele que dizia, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha o tamanho da responsabilidade que ele estava assumindo sobre os ombros dele. Qualquer coisa contra ele seria contra o Pai. Ou dizendo de outra forma, qualquer coisa errada da parte dele iria ser debitada ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então você já pensou no tamanho do peso que você carrega em dizer, eu sou o discípulo de Cristo. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que você fizer, por mal ou por bem, vai refletir diretamente no seu Senhor. Você não disse que Ele é o seu Senhor? Você é servo dEle? Então que Deus nos ajude a nos comportarmos de uma maneira digna, e Ele representou o nome do Pai dele de uma maneira tão bonita, tão linda aqui nesta terra.
Isso para ele foi motivo de uma alegria muito grande, intensa alegria todo o tempo. Lá em João 17, ele estava para ir embora desta terra. Se eu te glorifiquei nesta terra. Olha, ele dando contas. Ali ele estava prestando contas ao Pai. Já no finalzinho, 30 e tantos anos de vida aqui, pronto, estou indo. Te glorifiquei aqui na terra. Guardei todos, nenhum se perdeu, senão aquele filho da perdição já estava destinado para isso mesmo, Judas. Mas guardei todos. Então ele presta conta de uma maneira belíssima. Paulo, de uma maneira não tão perfeita, mas também com muito orgulho, no sentido de satisfação, de alegria, né? Guardei a carreira. É muito bonito. Cumpri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. É uma excelente prestação de contas. Então, que você proceda de uma maneira tal que só tenha a transmitir ao seu Senhor glórias. Ou de uma maneira assim, natural, ou as pessoas notam como uma consequência natural do que vem dos seus atos, ou de maneira encomendada, que é o que eu estou sugerindo aqui, um pouco ousadamente. Divulgue, esse é o título da pregação, divulgue as suas obras, as suas boas obras, seus favores, seus benefícios para os outros. Divulgue com gosto. Tire o seu nome e diga: um servo de Cristo fez isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos discípulos, servos de Cristo, fiéis, em que agem de uma maneira santa, coerente com a santidade dEle, Cristo. E que não tenhamos medo nem receio, aliás, eu diria o contrário, que façamos questão, como Ele fez questão, de divulgar as coisas boas que Ele fazia, apontando para Deus, dando a Deus a glória. Que nós façamos a mesma coisa, Senhor. Nossas vidas estejam cheias de boas obras, prontas para serem espalhadas, mas com o nome de Cristo, ou o Teu nome na frente delas, dessas obras, não o nosso. É um privilégio ser Teu servo, ser Teu filho, ser um salvo em Cristo. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.